Bom, essa aqui é uma outra operação, mas na verdade é um caso especial da diferença de conjuntos. Isso aqui se chama complementar de um conjunto em relação ao outro. Olha só, se você olhar para esse conjunto A e esse conjunto B aqui, observe que o A é menor que o B, né? O A está contido em B. Então, certamente o B tem mais elementos que A. Quais são os elementos que você deve adicionar a A para que ele fique igual a B? Então isso a gente chama de complementar de A em relação a B. A gente escreve isso assim, ó. Complementar do conjunto A em relação ao conjunto B. Também a gente pode escrever dessa forma. Complementar do conjunto A em relação ao conjunto B. Ou seja, quem é que falta adicionar a A para que ele fique igual a B? Olha, no caso desse diagrama aqui, quem seria esse complementar? Essa região. São os elementos que você tem que adicionar a A para que ele fique igual a B. Então, esse complementar nada mais é que B menos A. Mas observe que só tem sentido você falar em complementar quando o A é subconjunto de B. Porque se o A não for subconjunto de B, não tem como você complementar. Por exemplo, se o A não for subconjunto de B, podemos representar A e B assim, tá? Não tem como você adicionar elementos a A para que ele fique igual a B. Não tem como. O A já é isso tudo aqui. Para ele virar B, impossível. Você pode até adicionar esses elementos aqui, mas ele não vai ficar igual a B, porque ele tem essa parte toda aqui que não pertence a B. Então só tem sentido falar em complementar de A em relação a B, quando o A é subconjunto de B. E esse complementar nada mais é que B menos A. São esses elementos aqui. Aqui nessa figurinha, então, o complementar de A em relação a B exige que A esteja contido em B. Só para situações desse tipo. Esse complementar é isso aqui. São os elementos que você tem que adicionar a A para que ele fique igual a B. Isso é igual a B menos A. B menos A é o jeito de você calcular. É assim que você calcula o complementar. Mas você só pode calcular o complementar numa situação dessa, quando o A está contido em B. Senão o complementar não existe. Vamos ver esse probleminha aqui. Ele pede para calcular o complementar de A em relação a B. Então olha só, o A está contido em B? Vamos ver. O 3 está aqui, o 4 está aqui e o 5 está aqui. O A está contido em B. Beleza, então o A está contido em B. Ótimo. Então agora o complementar de A em relação a B é simplesmente B menos A. Agora eu posso calcular, mas já que essa condição foi satisfeita. Senão você não poderia nem calcular o complementar. Então isso daqui vai dar a diferença B menos A. Quem está em B e não está em A. Então isso aqui vai dar 1, 2, 6, 7 e 8. Esse é o complementar de A em relação a B. Esse exercício aqui é para calcular o complementar de A em relação a B nessas situações aqui. Antes de mais nada, eu tenho que ver se A está contido em B. 0, 1 e 2 estão aqui. 0, 1 e 2. Ótimo. Então, o complementar de A em relação a B vai ser B menos A. Vai ser, então, quem? 3, 4 e 5. É o que falta adicionar a A para que ele fique igual a B. Então, 3, 4, 5. Nesse outro caso aqui temos conjuntos de frações. O conjunto A é 1/2 e 1/3 e ele está contido em B, porque nós temos aqui também 1/2 e 1/3. Então o complementar de A em relação a B nesse caso é B menos A, ou seja, 1/5 e 1/7. 1/5 e 1/7. Nesse outro caso aqui, o A está contido em B? Vamos ver. 2, 3, 5 e 7. 2, 3, 5 e 7. Está lá. Então o complementar de A em relação a B é só calcular o B menos A. Então isso aqui vai dar 1, 4, 6, 8 e 9. Aqui o complementar. Aqui, complementar de A em relação a B. Cuidado! Esse conjunto A não está contido no conjunto B, ó, porque não tem o 1. Ok? Então nesse caso aqui o complementar de A em relação a B não existe. Não dá para fazer complementar porque A não está contido em B. Muito bem, nós já apresentamos aqui diagramas de Venn e agora eu vou mostrar novamente diagramas de Venn da união, da interseção, para
resumir isso tudo que a gente viu aqui. Por exemplo, se eu tiver aqui o conjunto A e o conjunto B, essa região toda aqui é a união B. Então eu vou formar um conjunto completo que tem os elementos de A e os elementos de B. É claro que os elementos da interseção vão entrar também. Então isso é a união B. Aqui nesse caso, quem seria essa região? Essa região é formada pelos elementos que estão em A e B ao mesmo tempo. Então isso aqui é a interseção B. Aqui nesse caso, nós temos essas duas regiões. Essa região são os elementos de A que não estão em B. Então isso aqui é A menos B. E aqui nós temos os elementos de B que não estão em A. Então isso aqui é B menos A. Então todas essas operações podem ser representadas graficamente através de diagrama de Venn. Agora nós vamos utilizar o diagrama de Venn para mostrar as operações de união, interseção, envolvendo três conjuntos. Primeira coisa, quando você tem três conjuntos, a forma mais geral de representar esses três conjuntos é essa aqui. Porque você pode ter elementos que estão em A, mas não estão nem em B nem em C. Você pode ter elementos que estão em B, mas não estão nem em A nem em C. Você pode ter elementos que estão em C, mas não estão nem em A nem em B. Vocês podem ter aqui elementos que estão em A, em B e C ao mesmo tempo, tá? Essa região central aqui é A, interseção B, interseção C. São os elementos que pertencem aos três conjuntos ao mesmo tempo. O que seria, por exemplo, essa região aqui? Essa região aqui nada mais é que B interseção C. São os elementos que estão em B e C ao mesmo tempo. Agora eu quero ver se vocês acertam o que é essa região aqui que eu vou marcar em amarelo. São os elementos que estão em B e C ao mesmo tempo, porém não estão em A. Então essa região que eu marquei em amarelo é B interseção C menos A. Vamos utilizar isso aqui para resolver um problema. A maioria dos problemas de conjunto que caem nas provas são problemas desse tipo que a gente resolve através de diagrama de Venn. Então olha só. Numa pesquisa feita com 100 alunos da escola Professor Guimarães Rosa para serem conhecidos os dois principais esportes praticados pelos alunos, foi obtido o seguinte resultado: 56 alunos praticam futebol, 42 alunos praticam basquete, 25 praticam futebol e basquete. Nessas condições, a quantidade de alunos que não praticam nenhum dos dois esportes é igual a... Então, cuidado! Quando você fala 56 alunos praticam futebol, não quer dizer que eles pratiquem somente futebol. Aqui no meio desses 56 alunos, tem alguns que praticam basquete. Da mesma forma, esses 42 aqui que praticam basquete, não quer dizer que eles pratiquem só basquete, a menos que o problema fale. 42 praticam somente basquete, aí sim. Mas aqui ele não falou, que ele falou que pratica basquete. Então aqui nesse meio desses 42, tem alguns que praticam futebol também, tá? 25 praticam os dois esportes. Então, quantos são os alunos que não praticam nenhum dos dois esportes? Então, vamos resolver. Para isso, nós desenhamos aqui um diagrama de Venn e vamos colocar as informações que o problema está dando. Então, eu vou dar o seguinte conselho para vocês. Toda vez que vocês forem resolver um problema desse tipo, comece sempre pela interseção, que aí fica muito mais fácil. Ou seja, eu vou descobrir quem são os alunos que estão nessa região aqui. São aqueles que praticam simultaneamente futebol e basquete. Quantos são? O problema diz que são 25 alunos que praticam futebol e basquete ao mesmo tempo. Então, aqui nós temos 25 alunos. Então, você começando sempre pela interseção vai ficar mais fácil. Olha só o que ele fala. 56 praticam futebol. Então, aqui, nesse grupo todo, tem 56 alunos. Vamos botar aqui, 56. E eu vou anotar aqui quantos são os que praticam basquete, 42. Então, daqui a gente já pode descobrir o seguinte. Esses alunos que praticam somente futebol e não praticam basquete, o total, que é 56, menos essa interseção. 56 menos 25. Isso aqui vai dar 31. Então eu tenho 31 alunos que praticam só futebol.
Mesma coisa aqui no basquete. Esses todos praticam basquete. São 42 alunos. Só que aqui, dentro desse grupo total, tem esses 25 aqui que praticam os 12 esportes. Então, quanto que é essa região? São quantos alunos? Então, 42 menos 25. Isso aqui vai dar 17. Então, eu tenho 17 alunos que praticam somente basquete. Que é a diferença de conjuntos, né? Então, aqui nós temos futebol e basquete. Futebol somente, só futebol, aqui só basquete. E quem pratica algum esporte, pode ser um ou dois esportes, é só você somar tudo, 31 mais 25 mais 17. Quando você soma esses três, você vai ter um número total de alunos que praticam algum esporte, pode ser um esporte ou pode ser dois. O que o problema está pedindo? Quantos são os alunos que não praticam nenhum dos 12 esportes? Para isso, eu tenho que saber o número total de alunos. Olha, o número total de alunos na turma seria o nosso conjunto universo, que interessa aqui nesse problema, são 100 alunos que tem na escola. Então, para saber quem é que não pratica nada, é quem está aqui fora. Então, é o número total de alunos, 100, menos 31, menos 25, menos 17. É só fazer essa continha aqui. Jeito rápido de fazer essa conta, você pode... Só você lembrar que isso aqui é a união, né? E essa união é também igual a 56 mais 17. Vai ficar mais fácil calcular assim. Isso tudo que é 56, mais esse pedacinho aqui que é 17. Assim vai ficar mais fácil. 13 vai 1, 73. Então aqui são 73 que eu estou tirando. Claro, se você somar 31 mais 25 mais 17, vai dar 73 também. Então, 100 menos 73 são 27. Quem são esses 27? É o pessoal que não é chegado no esporte, esse pessoal aqui de fora, ó. É o universo, que são 100 alunos, menos esses aqui que praticam esporte, tá? Então, são 27 alunos. Olha... Problema muito parecido, cai muito isso aqui em prova, normalmente com 2 conjuntos, mas às vezes cai com 3 conjuntos, é um pouquinho mais trabalhoso, mas não é mais difícil por causa disso. Olha, tem gente que resolve esse tipo de problema que a gente acabou de fazer sem fazer diagrama, só usando essa fórmula aqui. Olha só que fórmula interessante. O número de elementos da união é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Por que isso? Vamos chamar de N de A o número de elementos do conjunto A. N de B, o número de elementos do conjunto B. Se você somar N de A mais N de B, vai dar igual ao número de elementos da união? Não, não vai dar não. Sabe por quê? Porque essa parte aqui você está contando 2 vezes. Você vai somar ele por aqui e por aqui. Então, para não ficar somado 2 vezes, eu vou ter que subtrair esse valor, que é o número de elementos da interseção. N de A interseção B. Então, juntando isso, arrumando isso aqui, essa fórmula vai ficar exatamente isso aqui. O número de elementos da união é igual ao número de elementos daqui, mais o número de elementos daqui, menos o número de elementos da interseção. Aí, com essa formulinha aqui, a pessoa consegue resolver esse tipo de problema sem desenhar o diagrama. Mas eu recomendo a você que você faça o diagrama. É muito mais fácil, mais rápido de visualizar. Depois que você tiver muito craque nisso, você pode até fazer sem fazer o desenho, só usando a fórmula, ok? Eu faço usando o diagrama, tá bom?